Bom dia, paz do Senhor a todos. Aqui estamos nós, nesta manhã maravilhosa. Estamos aqui para compartilhar e estarmos aqui com alegria, aprendendo a palavra de Deus, né? Porque a nossa manhã, edificando com a palavra de Deus, é uma oportunidade especial de nós estudarmos e aprendermos naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Estamos começando um tema novo, um tema muito importante para os nossos dias, né? E nós estaremos estudando aqui sobre avivamento, né? Nós precisamos de um avivamento todo o tempo, nós precisamos de renovo, nós precisamos de algo novo da parte de Deus para as nossas vidas. E nós temos para essa nova fase de estudo que nós estaremos começando aqui, nós vamos estudar no livro de Neemias, que fala de reconstrução, que fala de restauração, de edificação, e traz para nós algo muito especial para nossas vidas, né? Estará abordando aqui sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como bons exemplos, como excelentes exemplos para os nossos dias. Nós precisamos deste avivamento, e a igreja tem vivido um tempo parado, vamos dizer assim, em razão dessa pandemia, mesmo com todas as atividades através das lives, através dos serviços online. Mas, como é exemplo nosso aqui, nós já voltamos os nossos cultos presenciais, e ainda no Brasil ainda está enfrentando essa grande dificuldade, mas nós vemos ainda muito a desejar pela atuação da igreja. A igreja precisa fazer uma nova retomada no seu chamado, no seu propósito, e enquanto nós estivermos aqui, nós temos que continuar com a nossa missão, fazendo aquilo que Deus nos encarregou, aquilo que o Senhor nos chamou. Amém? Nós não podemos ficar parado. Então, nós vamos dar início aqui hoje com uma oração, né, por despertamento, uma oração para um avivamento. Esta oração é a oração de Daniel, e nós vemos aqui que quando nós dedicamos a oração, nós podemos exercer uma grande influência, tanto no céu como na terra, né? E uma influência contra os poderes malignos. Então a oração, ela é extremamente importante para a nossa vida espiritual, independente da sua hierarquia, vamos dizer assim, né? Se você é um membro que congrega, ou se você é um líder que atua, não importa. A oração, ela faz parte da nossa vida cristã. Tiago disse que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos de orar por um avivamento, nós precisamos de orar para um renovo espiritual. A começar na nossa própria vida, nós não podemos considerar que somente os outros precisam. Nada disso. A começar por nós, quando nós
oramos e buscando a presença de Deus, nós somos avivados e nós promovemos o avivamento na vida dos outros também. Amém? Que Deus abençoe, um bom dia a todos, mais uma vez. Vai ser uma jornada maravilhosa durante esses estudos bíblicos, estudando a palavra de Deus, edificando com a palavra de Deus. Bem-vindo aí, irmão Marcelo, que está lá em Rialma, né? Longe daqui. Está lá mais para o norte do Goiás. Irmão Jonas, Deus abençoe, irmão Jonas. Está aí em Caldas Novas, nosso grande companheiro Manguiomar. Que Deus abençoe, bem-vinda, Manguiomar. Também aqui de Marieta, aqui é membro da Lifeway Church. Deus abençoe. Os demais que estão assistindo, participando, né? Mas às vezes não coloca nenhum comentário, né? Mas Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos que vai estar conosco neste momento, amém? Vamos estar orando ao Senhor. Pai querido, neste momento nós te louvamos, agradecemos a Ti, te exaltamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Que a graça, o grande amor do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, derramando do seu poder, da sua unção, da alegria do Senhor nas nossas vidas, nos nossos corações, que nós possamos ser edificados e fortalecidos na tua palavra. Sim, ó Deus, visita a tua igreja, visita os teus filhos nesta manhã, ó Deus, que a sua palavra venha falar de uma forma profunda, meu Deus, na vida e no coração de todos. Amém, amém. Durante essa semana nós fizemos várias leituras, né? Muitas leituras maravilhosas todos os dias, e todas as leituras nós estávamos lendo referente à oração que foram feitas por homens de Deus, orações das quais mudou a situação, transformou a situação, e então é muito importante, né, irmão Jonas? Tudo pode, né? A oração, ela pode muito, né? Através do justo, ela pode muito em seus efeitos. Foi Tiago que diz estas palavras. Então, é muito importante nós estarmos aí orando e buscando, intercedendo uns pelos outros, intercedendo pelo povo de Deus. Vamos fazer a leitura, você que está acompanhando conosco, abra sua Bíblia aí, Daniel capítulo 9, vamos aí, acompanha conosco, capítulo 9, ou melhor, pode ir, capítulo 9, Daniel 9, versículo do 1 ao 3, certo? Então, Daniel orando em favor do povo de Deus. Depois nós vamos entender o porquê desta oração de Daniel, desse primeiro estudo nesta manhã aqui, uma intercessão feita em favor do povo de Deus, certo? Aí, já a partir do segundo estudo, nós vamos entrar aí no livro de Neemias e Esdras, abordando a reconstrução, a restauração da cidade de Jerusalém, que fala de um grande avivamento, amém? Em nome de Jesus, eu quero desejar a você nesta manhã aí uma feliz Páscoa, amém? Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Hoje à noite, às 18h, nós temos o nosso maravilhoso culto, celebração da Santa Ceia, né? Lembrando da morte e ressurreição de Jesus, é a nossa Páscoa. Nós celebramos, né, a ressurreição de Jesus todos os domingos, quando nós participamos da nossa Santa Ceia, fazendo isto em memória do Senhor, da grande obra que Ele fez ali na cruz, morrendo e ressuscitando. Então, mas hoje, mundialmente, os cristãos estão celebrando esta data maravilhosa. Mas isso nós fazemos todos os meses. Amém? Então, que Deus abençoe. Não é celebrar com ovo, não. Corte isso aí, repreende isso aí, em nome de Jesus. Foi Cordeiro,
o Cordeiro de Deus que foi levado à cruz. Amém? Foi levado à cruz, o Cordeiro de Deus. Tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com coelho, está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, nos diz o texto bíblico, Daniel capítulo 9, versículo 1, que no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então aqui Daniel tinha conhecimento da palavra profética por parte do profeta Jeremias a respeito do fim da destruição, da assolação de Jerusalém, que era num período de 70 anos. E aí Daniel começou a orar: Senhor, abençoa, faz cumprir essa palavra, tira o seu povo do cativeiro, restaura Jerusalém. E assim ele entrou em grande clamor, né? Daniel capítulo 6 também fala que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho, e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Homem de oração, homem de clamor, estava sempre na presença de Deus. Daniel capítulo 2, então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Deus revelou a Daniel antes que eles fossem destruídos pelo rei. Deus revelou. De que forma? Orando, buscando ao Senhor. Deus, através da oração, trouxe revelação para eles. Muito bem. Esdras capítulo 1. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, olha aí, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Aqui está o processo se iniciando da reconstrução da cidade de Jerusalém, porque era promessa de Deus não deixar Jerusalém desolada, destruída e acabada. Deus leva o povo ao cativeiro, trata com o povo, e agora Deus traz de volta, traz para a cidade de Jerusalém, acabada, destruída, muros destruídos, mas Deus usa essas autoridades, esses homens de fé, como Neemias, com toda a sua equipe, Esdras e toda a gente, para restaurar esta cidade, esta nação, o culto a Deus, o serviço ao Senhor, e assim vai se desencadeando um momento de renovo, um momento de milagre, um momento de bênção
sobre a vida de Jerusalém. Avivamento, restauração, cura, libertação, transformação é a obra de Deus. O que Deus fez lá no passado, Deus faz no presente, Deus faz no futuro. Porque Deus quer o seu povo restaurado, abençoado, amém? Avivado, um povo alegre, serve ao Senhor com alegria. Graças a Deus. Muito bem, amados. Nós vemos que, conforme as palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 15, diz que nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Nós somos a luz deste mundo de trevas, certo? Nós, os que são chamados, fiéis, transformados, curados, libertados, chamados para a salvação, tirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, nós temos essa missão de brilhar, nós somos a luz deste mundo para resplandecer no meio de uma geração perversa, corrompida, deturpada, distante da presença do Senhor. Muito bem, voltando ao fundo histórico que nós estamos trabalhando aqui nesse estudo, nesta mensagem, nós temos aqui o contexto onde Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia, né? E ali era muito jovem, tinha cerca de 15 anos, muito novo. Muitos anos depois, Daniel desfrutava ali de um elevado conceito, de um elevado reconhecimento dentro daquela nação, pelo seu desempenho, pela sua integridade, pela sua fidelidade a Deus, e como Deus usava ele maravilhosamente. Eu quero dizer para você que o Senhor te usa, viu? Deus quer te usar, Deus usa jovens, né, velhos, qualquer um. Deus quer fazer de você uma bênção. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor quer transformar, mudar a sua história e fazer de você uma instrumentalidade em prol do reino dele. Amém? Então, nós vemos aqui que Daniel foi despertado para orar. Nós vamos ver aqui. Nós vemos que Daniel tinha conhecimento da palavra aí de Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias disse que o tempo do cativeiro seria um tempo de 70 anos. Eles passariam na Babilônia, ali seriam tratados, ali Deus estaria curando aquele povo da idolatria, da falta de compromisso. Deus sabe como tratar com o seu povo, Deus sabe como tratar com as nações, Deus sabe como tratar com o homem. Nós temos visto isso aí, sim ou não? Nós temos visto isso nessa pandemia, como Deus tem tratado os poderosos, os reis, os governos, as autoridades. Não tem sido fácil para ninguém, não tem sido fácil nem para a própria igreja. E Deus está aí sacudindo, né? Deus está mexendo com a estrutura das pessoas e mostrando que Ele é Deus e que Ele é soberano, está acima de todas as coisas. Amém? Então que Deus te abençoe. Fica na presença de Deus, que Deus vai te abençoar. Amém? Então, Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam prestes a acabar. Estava chegando ao fim. Estava no momento final. Então, Daniel começa a orar, né? Daniel começa a buscar a presença de Deus. Ele começou a orar com jejum, né? Cobrindo com sacos de cinza. E em sinal de profunda tristeza em ver a situação do povo de Deus naquelas condições, e ele orava com perseverança, buscava a presença de Deus para que aquela palavra profética de Jeremias pudesse cumprir na nação de Israel, pudesse cumprir, que os 70 anos, né, no completar dos 70 anos, realmente ali o povo de Deus pudesse ser retirado e levado de volta.
Amados, era um grande desafio, mas era o cuidado de Deus. E Deus é fiel para com a sua palavra. Nós vemos que Daniel, dentro deste propósito da oração, ele vivia uma vida consagrada, né? Nós vemos que era um homem de compromisso, um homem de integridade. Nós vemos que durante a vida que Daniel conviveu dentro da Babilônia, chegando bem novo ali, Daniel não se contaminou, não se misturou com o paganismo, não se misturou com a prática daquela nação, mas se manteve na sua integridade, servindo a Deus, um homem de oração, buscando a presença do Senhor, não se corrompeu. O poder não mudou a mente dele. O poder não mudou a mente. Ele foi constituído uma grande autoridade ali naquela nação. E toda a autoridade que lhe foi dado, atribuído, o poder que lhe foi confiado, em momento algum, ele se contaminou, ele se corrompeu, ele escondeu dinheiro na meia, como os políticos evangélicos têm feito lá no Brasil, né? Pega dinheiro de corrupção, ora, agradece a Deus pelo dinheiro maldito. Olha que coisa vergonhosa. Homens que, antes de subir ao poder, né, com bons exemplos, bom testemunho, depois vai ao poder e de repente se corrompe. É o que diz o ditado, né? Você quer conhecer uma pessoa, confia a ele o poder. Aí você vai saber quem ele é. Infelizmente, a nossa nação tem vivido essa vergonha, né? Mas Daniel fez a diferença, ele foi um referencial. Daniel ali, ele todo o seu tempo tinha uma vida voltada, comprometida com os princípios de Deus, né? Ele é considerado um modelo, ele é considerado uma referência ali naquela nação. Então, essa estrutura espiritual de Daniel o capacitava para enfrentar, né, adversidades. Eu quero dizer para você o seguinte, que se nós não tivermos estrutura espiritual, nós nos rendemos diante da batalha. As adversidades que se levantam vêm para nos detonar, vêm para nos rebentar, acabar com a nossa vida. Mas para aqueles que estão firmados, aqueles que estão com os pés na rocha, não tem nada que vai abalar, não tem nada que vai roubar, não tem nada que vai comprometer a vida dele de servir ao Senhor, pregar o Evangelho, de orar, buscar a face do Senhor. Como diz Paulo, o que me separará do amor a Cristo? Nada. Nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nada. Nem espada, nada vai me separar do amor a Cristo. Então isso é importante. Daniel tinha esse princípio. A estatura espiritual de Daniel o capacitava, a estrutura, o nível, a maturidade com Deus, o relacionamento dele com Deus capacitava para enfrentar as diversidades. Nós vemos aqui que neste período de oração, Daniel ele estava buscando a face do Senhor, e isso o capacitou para enfrentar as mudanças políticas e de domínio e administrativa dentro do governo da Babilônia, né? Então, houve mudanças, né? Nós vemos ali, como era de costume, os filhos assumiram o lugar do pai, homens com outra mentalidade, com outro estilo de governo, porque era uma hierarquia, né? Ali era uma sequência. Então era um governo onde era sucedido, era substituído pelos da própria família, o filho. Então ali Daniel conviveu com tempos de crise, conviveu com momentos dificílimos, com mudanças, pessoas extremamente maus, extremamente corrompidos,
perverso, de um nível espiritual muito baixo. Mas Daniel não perdeu, mas mantinha, né, no seu padrão, mantinha na sua fidelidade, na sua integridade, como é o exemplo que ele conviveu ali no período também, Belsazar, né? Então Belsazar ali foi um outro governo, né, que substituiu, né, que deu sequência ao governo de Babilônia. Então esse era muito ruim, embriagado, vivia na orgia, né? Mas Deus ali entrava em juízo e aquele servo de Deus mantinha fiel, aquele servo de Deus não se corrompia e estava ali trazendo para aquele homem um recado de Deus muito duro. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, ali foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Então a Babilônia, os caldeus, foi um grande império que dominou por um bom período. Nós sabemos que todo império tem um fim. Todo império tem um fim, certo? Todo império tem um fim. Nunca. O único império que não tem um fim é o império de Cristo, é o governo de Cristo. Esse é o governo para toda a eternidade. Para toda a eternidade, né? Então, nós vemos que esse império cai, o império dos caldeus, e o Medos e Persas assume outro grande império que dominou o mundo, certo? Então, Daniel conviveu nesse período. Daniel enfrentou essas situações, mas com integridade, com fidelidade ao Senhor. Vale a pena ser fiel, vale a pena mantermos no propósito com Deus, e o Senhor vai nos usar, vai nos capacitar e vai nos honrar, em nome de Jesus. Passam, né, governos e governos, mas a nossa vida com Deus, o nosso chamado com Deus, o propósito de Deus para conosco está acima de tudo, né? Nós temos que estar firme, nós temos que estar constante. Deus abençoe. Obrigado aí. Temos também aí a presença do irmão Renê, pastor ali da congregação lá de Piracanjuba, da Lifeway Church. Deus abençoe. Pastor Ismael, obrigado, pastor Ismael. Hoje ele não pôde estar aqui conosco, mas nós teremos aí no próximo domingo, né? Dando continuação sobre a restauração, o avivamento do povo de Deus, a começar aí como exemplo, pano de fundo, o livro de Neemias. Uma bênção, vamos continuar neste propósito, amém? Muito bem, nós vamos aqui ver, observarmos aqui a resposta às orações de Daniel. Amados, havia uma profecia, mas Deus levanta pessoas para orar, para interceder, certo? Isso é importante. Você é um intercessor? Responde aí. Você está intercedendo por alguma causa? Você está intercedendo por alguma situação? Você está intercedendo em favor de uma família, de um familiar? Seja qual for a área, seja qual for a necessidade. É muito importante quando nós nos colocamos na brecha da intercessão. Daniel aqui tinha conhecimento da palavra profética de Jeremias a respeito da restauração do povo de Deus, do fim do cativeiro, cumprir ali na vida daquela nação que foi levada para a Babilônia para ser tratada. Mas, e aí? Quem orou em favor disso? Quem intercedeu em favor dessa nação, do cumprir dessa profecia? Quem estava orando? Quem estava intercedendo? Amados, vale a pena orar pelo Brasil. Vale a pena interceder pela nossa nação. Vale a pena interceder pela igreja. Vale a pena interceder por todos aqueles que precisam de um avivamento, de um renovo, de uma restauração.
Oh, mas que maravilha! É nós, somos nós que temos este papel, nós que Deus nos levantou como intercessor. Amém? Pode dar um glória a Deus aí, viu? Está em casa, mas pode alegrar na presença de Deus. Muito bem, vamos ver aqui a resposta às orações de Daniel. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. A oração de Daniel era trazendo o cumprimento, buscando a Deus. Senhor, faz cumprir essa profecia de Jeremias. Restaura o teu povo. Bom, esse é o nosso papel, é orar, interceder. A oração de Abacuque, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva, oh glória a Deus, aviva o teu povo, desperta a tua igreja, desperta os teus filhos. Isso faz parte da nossa oração, da nossa intercessão, nós orarmos, nós intercedermos, juntarmos, nos unirmos e colocarmos na brecha da intercessão. Deus abençoe a todos vocês. Aleluia, glória a Deus. Orar e pedir ao Senhor, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida da igreja, tem misericórdia. Isso faz parte do nosso papel. Então, aqui, Daniel intercede. Nós vemos o que a palavra de Deus relata sobre isso. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, olha aí, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor um espírito de Ciro, olha, rei da Pérsia, que fez passar pregão por todo o seu reino, como também por todo escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Olha que coisa tremenda. Esse rei era o rei do maior império na época, era o império dominante, a Pérsia, dominou a terra. Olha o que ele diz: o Senhor dos céus me deu me deu todos os reinos da terra. Ele falando, e Deus, este Deus me encarregou, me responsabilizou de restaurar essa nação, de fazer voltar este povo, restaurar a casa de Jerusalém, o templo, os muros. Olha, que coisa, meu Deus, ó que Deus faz na vida de um líder, o que Deus faz na vida de um imperador, de um rei, de um governante, né? E ele confessa com a sua própria boca: ele é o Deus que habita em Jerusalém. Isso é palavra, né, de Ciro, o rei. Então, a Bíblia que relata o cumprir desta palavra, né? Então, Ciro estava ali no cumprimento da promessa divina. Deus já tinha falado através de Jeremias para que essa nação pudesse ser restaurada e ser curada, ser restabelecido o culto em nome de Jesus. Amados, o que diz a palavra do Senhor, né? Em Efésios capítulo 3, versículo de número 20, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, é o agir de Deus, é o agir do Senhor. Então, todos os judeus, todo o povo de Israel seriam liberados para voltar a Judá. Todos eles poderiam sair do cativeiro e receber a permissão para reedificar o templo. Não só a permissão, mas dinheiro, recurso, condições. É maravilhoso isso aqui, né? Então, todas as despesas, todos os recursos financeiros que era necessário, ele providenciou, porque ele estava debaixo de uma palavra, de um mover de Deus. Olha, por isso que a palavra de Deus fala
Paulo falando, usado pelo Espírito Santo, que toda autoridade ela é constituída por Deus. Isso é muito importante. Então, aqui estava essa autoridade operando e fazendo aquilo que era da vontade de Deus. Meus amados, vamos aqui por encerrar o resultado de um despertamento, mas quando vem de Deus, certo? Eu não estou falando de oba-oba não, ok? Que entra no reteté a hora do culto, quando sai do culto, acabou tudo. Ei, que despertamento é esse aí? Tem misericórdia? Despertamento é aquele que gera compromisso, gera um sentimento de amor e profundo pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelo reino de Deus, pela causa de Deus. Este é o verdadeiro despertamento. É o despertamento que nos leva a abominar o pecado, leva-nos a distanciar daquilo que não agrada a Deus, leva-nos a viver o novo de Deus. Este é o verdadeiro avivamento em nossas vidas. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que o rei Ciro, ele foi despertado em seu espírito. Diz a palavra em Esdras, capítulo 1, versículo 1, que despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Despertou. Nós vemos aqui, talvez por meio do seu contato com Daniel, que Ciro veio a conhecer a Deus. Daniel estava ali, um líder que fazia diferença, e Ciro teve uma experiência com Deus no seu coração, que passou a compreender as realidades de Deus, que provavelmente, logicamente, antes ele ignorava. Eu não conhecia, eu não sabia. Mas pode ter certeza que a vida de Daniel teve influência muito grande na vida deste rei. A vida de Daniel. Isso é muito importante. No versículo 2 de Esdras diz que Ciro passou a ver a Deus como Senhor dos céus. Absoluto. Glória a Deus. Absoluto. Em nome de Jesus. Nós vemos que cada despertamento faz com que o homem veja a glória de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, e ele reconhecer a sua insignificância. O quanto ele é pequeno diante de Deus, quanto ele não é nada diante de Deus, e admitir o seu pecado, admitir a sua fragilidade, admitir que esse é o verdadeiro avivamento. O avivamento é aquele que nós nos prostramos, nós não somos nada, mas Deus é tudo. Nós não podemos nada, mas Deus pode tudo. Nós não temos nada, mas Deus tem tudo. Este é o verdadeiro avivamento. E nós o buscamos. E nós nos adentramos à presença dele para alcançar o melhor que ele tem para as nossas vidas. O que aconteceu com Paulo, com Saulo, Vamos primeiramente trabalhar com seu primeiro nome, antes de ser transformado. Saulo, ele assolava, ele perseguia, ele fazia, desfazia. Mas quando ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, ele caiu por terra e por apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? Quem és tu? Quem és? Então, nós vemos que a palavra de Deus aqui diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Através do mover do Espírito Santo é que o homem declara, certo? Declara que o Senhor é Deus. Então, Ciro teve essa experiência de declarar o Senhor como o Senhor dos céus através do Espírito Santo. O Espírito Santo falou no coração dele, quebrantou ele, e ele disse:
É o Senhor dos céus, né? Então é incrível. Aí ele teve uma experiência maravilhosa com Deus, que é santo. Todos os vasos, os utensílios aí do templo que foram roubados, tirados lá de Jerusalém na época de Nabucodonosor e guardado, colocado ali num templo pagão, né, na Babilônia. Agora, tudo isso é retornado. Ele, Ciro, faz um conserto. Não, isso aqui não nos pertence. Isso aqui faz parte. Isso aqui são utensílios, são coisas, objetos lá do templo de Jerusalém. Isso aqui é coisa sagrada. Isso aqui não nos pertence. Olha, amados, que coisa maravilhosa o sentimento, né, o despertamento na vida desse homem. Olha que coisa, a experiência que podemos ter, né, que nós podemos ter com o nosso Deus. A exemplo aí, o exemplo de Zaqueu. Ele teve um encontro com Jesus. O que acontece com Zaqueu? Olha, tudo aquilo que não me pertence, eu quero devolver. Eu quero retornar, né? Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso não é meu, isso não me pertence. O que não é meu, o que não me pertence, eu quero devolver. Oh, glória a Deus! Então, nós vemos aqui Ciro devolvendo os vasos, os utensílios do templo. Nós vemos aqui Zaqueu, no seu encontro com Jesus, a experiência de salvação na vida dele. Olha, eu roubei de muita gente, eu tirei, eu defraudei, eu quero restituir, eu quero tudo. Quero um conserto na minha vida. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o rei Ciro recebeu bênção espiritual. Recebeu bênçãos espirituais, né? Nós vemos que o profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Que maravilha! Com certeza, foi ungido de Deus para fazer o que ele fez. Fazer o que era preciso fazer, né? Foi tremendo a obra que ele realizou, né? Então isso nos dá a entender que o Espírito Santo, ele que nos proporciona, ele que realiza todas as bênçãos espirituais, né? Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Cada despertamento traz um mover muito especial. Que maravilha, glória a Deus. Esse é o mover de Deus na vida de cada um. O despertamento de Deus, né? É fantástico, a ação de Deus no coração daqueles que têm essa experiência de renovo com o Senhor. Amém? Olha, nós vamos entrar nessa jornada de estudos aqui do livro de Neemias, Esdras, falar sobre o avivamento, o renovo de Deus para nossas vidas. É algo que nós estamos precisando, amados. Nós precisamos de abraçar um novo tempo com Deus. Deixar as mesmíssimas, deixar esse tempo frio de medo, de pânico, de comodismo que essa pandemia gerou na vida da igreja, na vida do povo de Deus, e levantarmos nossas cabeças, ir avante e pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Não dá para ficar aí na mesmíssima, não. Nós temos que viver o novo de Deus. Amém? Oh, que maravilha. Que Deus te abençoe grandemente, né? Muita gente passou por aqui nessa manhã, está aí conosco, né? Irmã Rafaela, irmã Ana Clara, né? A irmã Maria, irmã da irmã Guiomar, irmã do nosso saudoso irmão Noé de Silva, lá de Goiânia, né? Deus abençoe vocês, obrigado, que bom estarmos aí juntos, participando desta manhã maravilhosa, esta manhã
de avivamento. É o que nós precisamos, é o que nós estamos buscando, é aquilo que nós estamos na inteira dependência do nosso Deus. Que o Senhor possa proporcionar nas nossas vidas. Amém? Próximo domingo, nós vamos falar sobre o despertamento espiritual. Um milagre. Nós precisamos deste milagre na nossa vida. Eu preciso. Você também precisa, sim? Concorda? Eu preciso, você precisa. Nós todos precisamos desse milagre na nossa vida. Né, irmão Jonas? Nós precisamos desse milagre, nós precisamos deste mover do Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos corações, aí, para que nós possamos viver um novo de Deus. Um novo de Deus, deixar as coisas que para trás ficam e avançar para frente, para as coisas novas, maravilhosas que o Espírito Santo tem para fazer, realizar nas nossas vidas, e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom estar com vocês. É gostoso, viu? É gostoso estarmos juntos, compartilhando, celebrando esta manhã de avivamento, uma manhã onde o cristianismo hoje celebra a ressurreição de Cristo. Vida, novo tempo com Deus, vivendo com Deus todos os dias. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Amém? Hoje nós temos uma palavra de Deus aos nossos corações aqui na nossa Santa Ceia. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você está convidado a participar conosco às 6h. Amém? Vai ser um culto festivo, um culto maravilhoso, um culto alegre, renovo, novo de Deus, coisa nova, transformadora, impactante. É o que nós precisamos nas nossas vidas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Viu? Um forte abraço. A paz do Senhor a todos. E até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Nós vamos estar aqui, né, de novo, próximo domingo, às 10 da manhã, horário da América, e 11 horas, horário do Brasil, né? 11 horas. Nós estamos com um fuso horário de apenas 1 hora. Amém? Então, nós estamos aí estaremos continuando com o nosso estudo sobre avivamento, renovo. Nós precisamos do renovo de Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo domingo, ou até a próxima culto hoje à noite, às 6h. Nós nos encontraremos novamente em nome de Jesus. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. Divulgue, viu? Todas as vezes que você entrar aí no nosso programa Edificando com a Palavra de Deus, faz um share, manda para os seus contatos, manda para os seus amigos, para os seus familiares, para os irmãos. Vamos divulgar a Palavra de Deus, vamos divulgar a nossa programação. Entre conosco nessa jornada de aprendizagem na Palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, até o próximo domingo. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo.